Olá, alunos! Vamos fazer a semana 5, perpassar aqui a ética contemporânea, no PET 4, segundo ano de filosofia do ensino médio. Parte 5, que nós vemos aí a temática ética e moral. Agora vendo um pouco, vimos na semana passada a ética moderna. Lembrando que na modernidade a razão ela é suprema, a razão é autônoma, a ciência toma o lugar da humanidade, o antropocentrismo é o homem no centro, agora é a razão. E na contemporaneidade, a existência. E a existência, ela perpassa aí elementos subjetivos, elementos de realmente da experiência, do fenômeno. Então, o existencial é o elemento importante. A gente sabe que durante toda a história houve sempre transformações éticas aí, durante todo o período antigo e da Idade Média tem uma certa proximidade, na modernidade há um corte, na contemporaneidade também, porque há uma mudança na conduta do ser humano no contemporâneo, quando a gente tem um desenvolvimento muito grande da técnica, da ciência, da sociedade. Seja no âmbito empresarial, profissional, do senso comum, há uma grande mudança no ético, no jeito de agir. Na filosofia moderna, a conduta virtuosa designa uma disposição moral para o bem individual e comum. Então, na contemporaneidade, há uma preocupação com a existência própria e o todo. Então, o todo do existencialismo, correntes como existencialismo, pragmatismo, a psicanálise, o marxismo, o neopositivismo e a filosofia analítica, dentre outras. Se você quer entender filosofia contemporânea, tem que perpassar mesmo essas correntes filosóficas, conhecer a relação com a complexidade humana, a complexidade das relações, os sistemas, a análise de sistemas como o capitalismo, comunismo, socialismo, é importante e deve ser associada. A ética, aqui é bom, vale ressaltar, que ela não é um assunto assim que é teórico, à parte, está fragmentado da nossa vida, não. Quando nós falamos de ética, um princípio, os princípios que se tem, que movem a sociedade, ela está em tudo, na área humana, em todas as nossas relações sociais, nas relações até mesmo técnicas também. Vamos perpassar aqui alguns filósofos que prepararam, porque pega desde Spinoza, século XVI, XVII, e é como se fizesse um caminho aqui de preparação para conhecer os elementos que vão surgir depois na contemporaneidade. A gente já havia refletido em vídeos bem anteriores sobre o Baruch Spinoza, esse filósofo racionalista holandês, faz parte da tríade dos racionalistas, René Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz. E um conceito importantíssimo em Spinoza é o conatos, potência do ser, a nossa potência. E nosso ser, a integração entre corpo e mente, por isso que é considerado um filósofo monista. Para Spinoza, somos seres naturalmente afetivos, isto é, nosso corpo é ininterruptamente afetado por outros que podem conservá-lo e regenerá-lo ou enfraquecê-lo e destruí-lo. E afeta outros corpos também, podendo conservá-los, regenerá-los, enfraquecê-los ou destruí-los. Essas afecções, afetos corporais se exprimem em nossa alma ou sentimento. O afeto e o sentimento é, portanto, constitutivo de nosso corpo, de nossa alma. Interessantíssimo falar. Eu destaquei esse parágrafo aqui. Por quê? Porque nós estamos vendo um filósofo racionalista na modernidade. E ele já tem elementos aqui muito importantíssimos de preparação para o contemporâneo, dizendo, não colocando o sujeito como um indivíduo isolado, mas a nossa convivência com amizades, as nossas relações,
elas podem fortalecer o nosso conatos ou podem diminuir. Se você tem relações que só te puxa para baixo, então é claro que a sua força, a sua alegria vai também ser afetada e essas paixões alegres vão diminuir, se tornando paixões tristes, né? Porque são conceitos importantes aí em Spinoza. Uma paixão indica a força ou a fraqueza de nosso ser para existir e pensar. Três são as paixões originais ou primitivas do homem: alegria, tristeza e desejo. Então, são elementos que a gente está aqui na modernidade, a ciência, a racionalidade, a técnica. De repente, esses elementos em Spinoza são elementos constitutivos aí da existência que vai fazer parte das filosofias, da filosofia contemporânea. Não é à toa, então, que Nietzsche, depois outros, vão retomar Spinoza. O que é virtude aqui em Spinoza? É uma força interior para passar da passividade à atividade, ou seja, de afetos passivos, as paixões, a afetos ativos, as ações éticas. Então, aquilo que eu sou apenas afetado, sem o pensamento, a partir do momento que eu tenho esse controle, eu passo a ser uma pessoa que tem afetos ativos, que posso conduzir as minhas ações de forma autônoma, né? Na ética de Spinoza, a gente fala em fraqueza e em força para ser, pensar e agir. Então, o conatos, atingido pelas minhas opções racionais, vai fazer com que eu seja mais potente enquanto essa força que interliga meu corpo e minha alma, meu corpo e minha mente, ou enfraquecer. Um outro filósofo muito importante para preparar a filosofia contemporânea é Karl Marx. Ele está ali no século XIX, um filósofo, ele foi economista, sociólogo, jornalista e teórico alemão. Elaborou uma teoria política e embasou o chamado socialismo científico, baseado aí no método materialismo histórico. É ele que vai ressaltar essa questão da luta de classes e os meios de produção de uma forma mais material e de uma forma dialética também, né? Ele faz aí uma chamada revolução pela qual a classe operária, então, ela que deveria ajudar, né, nessa criação de um Estado forte, um governo chamado socialista, que hoje a gente escuta de forma pejorativa, as pessoas nem nunca leram sobre Karl Marx, nem entendem e fica dando pitacos aí sem conhecer muito, que acabaria com a propriedade privada e controlaria aí toda a propriedade em nome da população, formando uma ditadura do proletariado, que é uma expressão aí de Karl Marx, mas que não tem nada, que as pessoas entendem muito errado isso daqui, a ditadura que o próprio povo ele toma é, ele toma conta, ele assume agora os meios de produção, né? Então é um vencimento, é uma superação do capitalismo, tem todo um contexto em que Karl Marx coloca isso, porque a propriedade privada, muito defendida pelos liberalistas, pelos liberais, ela já está causando muitas situações aí de desigualdades, né? Os pilares da ética marxista se fundamentam na concepção de homem como ser concreto, social, histórico e uma ontologia imanentista, que é uma investigação da condição humana, né? Aqui nesse mundo, nada de transcendência para outro mundo. O ser vive nesse mundo. Na visão materialista da história, nas determinações da existência social dos homens, sobre relações sociais e econômicas deterministas, em uma sociedade dividida em classes. Então é uma reflexão muito realista, real, da situação, da vivência aí que nós, o tempo todo, a gente está em luta um com os outros pelos meios de produção, pelo domínio aí da terra e qualquer outro meio de produção que nós temos concretamente nesta vida. Toda reflexão aí que nós temos de Hegel, Platão, é criticada de um idealismo, seja transcendente, seja imaterial,
o conceito de materialismo histórico dialético é muito importante. O que moveu a história foi a dominação dos meios de produções, foram o material mesmo, que sempre moveu a história para Karl Marx. Então, o conceito de dialética também é importante, ela ganha um escopo estritamente prático e material agora. Não tem nada a ver com ideias apenas, mas é a dialética do contexto da vida mesmo. Depois nós temos aí um filósofo que até hoje ainda está vivo, Younger Habermas, que faz parte da escola de Frankfurt, da segunda geração, filósofo, sociólogo, com formação ligada à escola de Frankfurt. Ele tem dedicado sua vida a estudar a democracia e apresentou um modelo de ação comunicativa, a teoria da ação comunicativa, para que sejam desenvolvidos consensos no espaço público, sem coerção física, mas pela coerção do melhor argumento. Então, você convencer pelo melhor argumento, o diálogo, e essa teoria da ação comunicativa, ela é embasada por duas perspectivas diferentes. O materialismo histórico de Karl Marx, tem que entender, e o funcionalismo de Max Weber, além da filosofia da linguagem, da teoria crítica da escola de Frankfurt. Aqui nós estamos fazendo só uma introdução, perpassando os elementos principais, então você tem que estudar, aprofundar um pouco o marxismo histórico, dialético, o funcionalismo de Max Weber, a filosofia da linguagem e a escola de Frankfurt na sua teoria crítica, né? Então, esse processo da teoria da ação comunicativa começa de um processo de fundamentação da ética, que resulta das ações individuais e do convencimento das pessoas com base na comunicação. Então, cada sujeito tem suas ideias, nessa democracia pensada por Younger Habermas, nós temos que discutir, esgotar, discutir tudo. Então, é preciso abrir o diálogo para a esquerda, direita, para todos os pensamentos, liberais, conservadores. É preciso ter essa comunicação, esse diálogo com vários pontos de vista, principalmente extremos, né? A ação comunicativa é um processo de comunicação livre e racional, de extrema importância para a consolidação da democracia. Quanto mais a gente tem essa participação, aqui tem um elemento importantíssimo, que seria a participação da sociedade. E o que é a razão comunicativa? É a razão ou a racionalidade por trás da ação comunicativa. Ela surge como uma proposta de emancipação do ser humano, que nós temos a influência da escola de Frankfurt. Os vários pensadores falam sobre a emancipação do ser humano, em oposição à razão instrumental da primeira leva dos primeiros filósofos, chamada primeira geração da escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheim, que vão dizer que a razão foi instrumentalizada, da modernidade faz toda uma crítica, e depois Habermas vai dizer, peraí, é importante também a razão, mas é claro que tem que haver um diálogo ali. E a primeira geração da escola de Frankfurt vai aí criticar porque a lógica capitalista é muito brutal e utiliza essa racionalidade como meio para algo e não reflete sobre si mesmo. É uma razão instrumental, ou seja, instrumentalizada para determinados fins para os capitalistas. O diálogo na teoria da ação comunicativa, né? O diálogo e a busca de estruturas racionais são atitudes que podem enriquecer todos os campos do conhecimento. Na política, sua teoria é a alternativa à democracia representativa. Por quê? Representativa, nossa democracia que se baseia muito hoje, né? Que vai alguém lá e representa todos nós, e muitas vezes que a pessoa nem representa uma parte do eleitorado, e depois muda até de opinião, e nós ficamos indo só de 4 em 4 anos para votar. Isso daí é totalmente na ação da teoria comunicativa, da ação comunicativa, nós temos que participar, todos nós somos co-partícipes da construção dessa democracia. Um outro conceito importante que aparece nesse, que é tema da filosofia contemporânea, é a bioética. Bioética é a ética da vida, né? Bio, vida, ética da vida.
É a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, denunciar os riscos das possíveis aplicações. É acompanhar. Não é dizer que é contra, nós temos as evoluções, igual clonagem humana, fecundação artificial, são elementos de avanço da genética e de avanços da ciência, né? Nesse campo aí. Mas a bioética ela vem trazer a reflexão para perceber se não está sendo condicionada para somente o lucro, uma exclusão da sociedade, sempre poderosos que se beneficiam, com as descobertas que nós temos aí da biociência. Então se passou a questionar muito essa família moderna e tradicional, né, em que a gente tem na base da sociedade. Então nós vemos que esses é alguns pontos de temática aqui que nós temos nessa semana que mostra aí a filosofia contemporânea. Nós temos a atividade que são 3 questões, 2 abertas, uma fechada. A primeira sobre a vontade e desejo em Spinoza, depois sobre o pensamento de Jünger Habermas e depois sobre a bioética, né? Então vocês possam fazer uma leitura agradável aí, aqueles que têm interesse em aprofundar. São assuntos importantíssimos para quem está preparando para o Enem e fiquem aí na segunda parte, uma questão bem difícil, apresentada aí no ano passado, na última edição do Enem. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Caros alunos, nessa segunda parte, como sempre, colocamos em nossos vídeos alguma questão do Enem, específico de filosofia, mas já alertando para alguns elementos que fazem de uma boa estratégia, uma boa preparação para esse tipo de prova. Para todos que estão preparando para o Enem, nós pegamos mais uma questão do Enem da edição de 2020 sobre filosofia contemporânea. Então vamos ler aqui, é sempre a estrutura do Enem. No caso dessas questões de filosofia, esta daqui especificamente, nós temos um texto. No caso, não é um fragmento, mas é uma reflexão a partir de um fragmento de um texto. E depois nós temos o enunciado e as alternativas. Vamos lá. Será que as coisas pareceriam diferentes se de fato todas elas existissem apenas na sua mente? Se tudo que você julgasse ser um mundo externo, real, fosse apenas um sonho, uma alucinação gigante de que você jamais fosse despertar? Se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar, como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Compreenderam? Então, já perceberam que esta questão aqui foi de um nível difícil. Vamos ver pelo enunciado, porque refere-se à filosofia. Aqui nós temos o texto, ele confere visibilidade a uma doutrina filosófica contemporânea conhecida como... Então, pelas respostas das alternativas, vocês vão perceber que o candidato, o estudante, tem que saber de várias correntes que são contemporâneas. Então, é uma questão de nível difícil, mas é bom a gente perpassar, porque aí você percebe e relaciona com esse conteúdo. Se cair questões aí que pareçam, sempre caem, de filosofia contemporânea, você está aí já preparado. Então nós temos aí a correta é a letra E, que é o solipsismo, que significa sozinho, né? A pessoa que identifica apenas como verdade aquilo que está nela, no próprio pensamento dela. Então, o solipsismo que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada. Então, isso quer dizer o quê? Que o único conhecimento está em si.
A limitação é porque não se compreende o que está fora de si, apenas o que está dentro de si. Na maioria das vezes que a gente vê na internet, aí associa o solipsismo ao pensamento de René Descartes, tem solipsismo cartesiano. Sempre deriva aí, colocam como que ele vem aí da frase que René Descartes fala, o cogito ergo sum, que é o penso, logo existo, eu penso. Então é a única certeza que eu tenho é do meu pensamento. O solipsismo é uma corrente filosófica que restringe a experiência do real vivida pelo indivíduo a ele mesmo, às suas sensações. Em tudo que eu vejo, que eu acredito, o primeiro pressuposto é o meu pensamento. Quaisquer fatores externos ao indivíduo são considerados criações deste mesmo, reflexos de sua existência e provavelmente ilusórios. É próximo aí ao ceticismo, que duvida de tudo, mas ao mesmo tempo percebe-se que há uma criação aí, igual René Descartes, quando até chegar na frase penso logo existo, dizia que ficava questionando, será que não há um ente maior que fica me enganando, me conduzindo e tudo que eu vejo, tudo que eu percebo? Então você vê que num primeiro momento há uma aproximação com o René Descartes. Mas o René Descartes, que é o filósofo moderno, século XV, XVI, não parou nessa proposição. Ele se afastou da crença de que só existem efetivamente o eu e as sensações desse eu. Então ele afasta também, porque ele reconhece, para René Descartes, existem três substâncias: corpo, alma, corpo e mente, e tem um ser maior que é a noção de Deus. Então ele afirma que o mundo ao nosso redor existe para além de nossas sensações, que é o chamado res extensa, a partir da noção de que Deus, res divino, existe e é uma substância perfeita e boa, não permitindo que nos enganemos sobre as substâncias ao nosso redor. O solipsismo é um tipo de ceticismo e Descartes não corrobora, não compactua com essa corrente, não. Então é um tipo de duvidar de tudo que existe fora do eu. Então para o solipsismo só existe o eu. E no texto você percebe o tempo todo falando disso. E vamos aí ver por que não é as outras alternativas, passando por elas, né? A letra A, o que é o personalismo? Já é uma visão cristã, pois cristão aqui, de transcendência, que nós somos considerados aí indivíduos além da nossa consciência individual. Então lá, personalismo, que vincula a realidade circundante aos domínios do pessoal. Então vincula uma realidade que está em volta daquilo que é o pessoal. Então não condiz isso, porque ali o texto ele diz do eu apenas, não transcende a qualquer outra realidade. O falsificacionismo, que de falsificar, né, criada por Karl Popper, isso aqui é uma questão de filosofia da ciência, então todas elas perpassam a filosofia da ciência. Falsificacionismo, que restabelece ciclos de problema para refutar conjectura. Ali não diz isso, porque o falsificacionismo está relacionado com aquilo que Karl Popper já dizia, que a ciência, as hipóteses da ciência, também são hipóteses que o tempo todo são particularidades, que precisa, a ciência o tempo todo, ela precisa sofrer esse processo de ser falsificada, uma hipótese derrubando a outra, né? E não é isso que está no texto. O falibilismo, que rejeita mecanismos mentais para sustentar uma crença inequívoca, ou seja, é um tipo de pessoa cética, né? Em que falível, tudo é falível, ou seja, não acredita que a verdade ela pode ser conhecida, né? E a verdade pode ser o eu, pode ser qualquer coisa. No texto, você está dizendo que o eu é o único que pode conhecer. O seu eu, o seu individual, ele tem a verdade. No caso do falibilismo não existe esta verdade.
E o idealismo, que idealiza uma realidade, colocando a razão, outras ideias fora dos sentidos como ideais. Então a razão está como ideal. A letra D, idealismo, que nega a existência de objetivos independentes do trabalho cognoscente, que está também fora do contexto do texto, porque o idealista mesmo que a razão, as ideias são ideais, mas assim, considera assim o que está ali, o sentido, só sobrepõe a razão nele, e essa razão pode ser um mundo das ideias, pode ser algo que está fora até do sujeito. Não, o sujeito ele alcança, mas tem um mundo fora dele, um mundo até transcendente, quase que ligado aqui à letra A, né? Então vocês podem ver que é uma questão mesmo de filosofia contemporânea, muito bem elaborada e de assim, de perspicaz mesmo, as alternativas. Vale a pena conhecer cada uma dessas correntes para você estar preparado aí para questões que possam ser nesse assunto. Aí nós deixamos a nossa dica, um pouco de elementos que vão constituindo essa questão. Esperamos que vocês possam se preparar bem para as questões do Enem. Um abraço, bons estudos.